Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Esta manhã estava tão desanimada e parecia tão má que eu mesma me tornava insuportável. Tendo vindo Jesus, disse-lhe as minhas mágoas e o miserável estado em que me encontrava. E ele me disse: Minha filha, não queira perder o ânimo. Não queira perder o ânimo. Este é o meu costume, o obrar a perfeição passo a passo, e não tudo em um só instante. Então, isso responde, né, o que eu falei na live agora há pouco, sobre eu ter ficado também me sentindo mal comigo mesma, debatendo com Jesus, e daí ele pegando e falando comigo, para com isso, né? Não pense em si mesma, deixa isso para depois, outra hora a gente conversa sobre isso. Então, tipo assim, por quê? Né? Do mesmo jeito que a Luísa também tá se achando insuportável, né? Se vendo má, desanimada, ó, nós também podemos passar por isso, tá? Então, não queira perder o ânimo. Este é o meu costume, o obrar a perfeição passo a passo. Então, a gente não é perfeito de uma vez, é passo a passo. E não tudo em um instante, a fim de que a alma, vendo sempre que lhe falta alguma coisa, se impulsione, faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta, a fim de me agradar mais e de se santificar mais. Então eu, atraído por esses atos, sinto-me forçado a lhe dar novas graças e favores celestiais. E com isso se vem a formar um comércio todo divino entre a alma e Deus. De outra maneira, possuindo a alma em si a plenitude da perfeição, e portanto de todas as virtudes, não encontraria modos de se esforçar, como lhe agradar mais, e viria a faltar a fogueira para acender o fogo entre a criatura e o Criador. Então é muito sério, tá vendo? Se você for perfeito, 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 e você não tem mais o que fazer para se esforçar, vai faltar, né, um meio de você querer poder agradar mais a Deus, e vai faltar a fogueira para acender o fogo do amor, né, entre o criatura e o Criador, né, porque já está perfeita, não tem, né? Seja sempre bendito o Senhor. Então, a gente nunca vai se ver perfeito e nunca vai ser realmente perfeito. Alguma coisa a gente pode encontrar realmente de verdadeiros vestígios de ali, de falhas, que aí você vai questionar Jesus, vai mostrar para ele: eu tô me sentindo muito má também, igual a Luísa, e tô me sentindo insuportável em mim mesma, então me ajuda, né, tal. E Jesus está falando isso pra gente também, né? Com certeza, não tenha dúvida disso. Daí ele vai pouco a pouco trabalhar a perfeição, porque ele quer continuar tendo esse comércio com você. Enquanto você estiver na terra, você precisa estar em comércio com ele. E para isso, ainda não pode se sentir plenamente perfeita, né? Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Na graça, Deus nos manda o Espírito Santo sempre, né?
para nos ajudar. E depois dessa live tão maravilhosa, tão assim, mostrando toda a nossa pequenez e a grandeza de Deus, né, na nossa vida. Ele manda esse texto aqui para confirmar. Eu, eu vim aqui, levantei, vim aqui na minha sala onde eu faço meus estudos, né, e falei para Jesus, nossa, mas pelo menos, ontem eu não falei nada, né, de novo, eu não estou falando, e esses dias, e ele, eu falei para ele, pelo menos eu persisto, né, Senhor? Eu persisto, estou aqui todos os dias querendo estudar, querendo saber o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para cada um de nós, o Senhor tem uma missão, né? Olha assim para Aline, o quanto ela está crescendo, né? O quanto ela está crescendo, é impressionante. Impressionante a gente ver, né? E aí ela abre a boca, ela tem 1000 coisas para falar, né? 1000 coisas para falar da divina vontade. Mas o Senhor vai dando a cada um a sua porção, né? O Espírito Santo vem e dá a sua porção para cada um. E aí eu vim aqui e falei, Senhor, agora o Senhor dá a minha porção, né? A diária. Vamos ver. O texto do tema 53 do Livro do Céu, capítulo 2, volume 2, capítulo 70. Então, é do dia 5 de setembro de 1899. No título, Como Jesus opera a perfeição na alma pouco a pouco. Jesus não dá de uma vez que a alma não suportaria, né, tudo. E outra, nós temos que estar nos aperfeiçoando dia a dia, para a gente ter vontade de vir e aprender, né? Vontade de buscar, vontade de querer conhecer. Então, ele dá dia a dia, é maravilhoso. Esta manhã estava tão desanimada e parecia tão má que eu mesma me tornava insuportável. Vindo Jesus, disse-lhe as minhas mágoas e o miserável estado em que me encontrava. E ele me disse, é impressionante, essa semana também, passei por um dia miserável demais, mas miserável demais, né? E então é a forma que Jesus faz para trabalhar em nós. Isso demonstra que a gente está caminhando com Ele, e Ele tem a forma dele de nos guiar, né? E Ele deixa mesmo a gente insuportável, tem dia, né? E a gente não entender o que está acontecendo, mas só que a gente não desiste, a gente persiste, é isso que Ele quer. Ele quer que quem desistir não vai ver o final, né? Não vai conhecer o final. Mas como nós não queremos desistir nunca e queremos a gole e gole, né? Encontrar Jesus cada vez mais, então a gente passa. E depois, é interessante que depois que passa, ele vem e nos traz uma paz, uma alegria muito grande. É a compensação, né? Que ele percebe que a gente não, a gente fala para ele, Senhor, eu estou assim, mas eu quero estar contigo, né? Sempre, sempre. Minha filha, não queira perder o ânimo. Ai, nós nunca podemos perder o ânimo, nunca. Mesmo nos arrastando,
mesmo nos arrastando. Este é meu costume, o obrar a perfeição, passo a passo, e não tudo em um instante, a fim de que a alma, vendo sempre que lhe falta alguma coisa, olha que lindo, é maravilhoso demais, né? É o nosso relacionamento com Jesus. Ele está sempre nos mostrando isso, né? Que é a passo e sempre falta alguma coisa. Por que que ele mostra isso? Porque a gente sempre está querendo mais e mais, né? E até parece com o relacionamento que a Aline colocou na live, né? Entre os humanos, né? De homem com a mulher, né? Nunca pode ser tudo, tem que ser tudo também, gota a gota, devagar. Devagar para que não fique saturado, né? O relacionamento. E o nosso relacionamento com Jesus nunca vai saturar, nunca, nunca, né? Quem desistir, esse é que se sentiu saturado. Mas nós nunca vamos desistir e vamos fazer o jogo dele, porque se ele está fazendo assim, é porque é bom para nós. A fim de que a alma, vendo sempre que lhe falta alguma coisa, a impulsiona, faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta. Faça todos os esforços. A gente faz, né? A gente busca, né, incessantemente, né? Não estou bem, Senhor, mas eu quero estar bem contigo, né? Vem, Senhor, em meu auxílio. Cuida dessa sua pequenina ovelhinha. Ponha-me no ombro, igual a gente vê umas imagens de Jesus, né? Sempre nos falta alguma coisa. Se impulsione, faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta. É isso que ele quer que a gente faça. Ele tá no nosso lado, junto conosco, dentro de nós. Mas ele está nos impulsionando, né? Para que não falte nada, né? Para alcançar o que falta. E o que falta é o que é para hoje, né? Amanhã é outra coisa. A fim de me agradar mais e de se santificar mais. Olha o objetivo, para agradar mais a Jesus e para nos santificar. Esse é o método que ele usa conosco. Sábio demais, né? Então eu, atraído por esses atos, sinto-me forçada a lhe dar novas graças. Sinto forçado, é ele que se sente forçado a nos dar novas graças e favores celestiais. Olha, por isso que a gente sente, depois, né, desse estado de ânimo ruim, né, a gente sente esse ânimo, né, celestial mesmo, alegria transbordando na gente. É impressionante, a gente olha para trás, mas como que eu estava tão mal, né? Ontem ou há pouco estava tão mal, né? E agora eu estou com essa alegria, né? Essa alegria são as graças e favores celestiais, novas graças e favores celestiais. Quer dizer que é tudo novo, ele também renova, né? É ele que nos renova, passo a passo.
E com isso, se vem a formar um comércio todo divino entre a alma e Deus. Que coisa maravilhosa! É só quem caminha como nós, passo a passo, consegue entender essas maravilhas e consegue ficar e querer mais e mais e mais conhecer todas essas maravilhas que Jesus tem para nós. Gente do céu, que preparação que Ele está fazendo em nós, né? Nós nem sabemos para quê, mas Ele sabe, mas Ele sabe. É passo a passo. E Ele vai, olha aqui, essa parte aqui é a mais importante, né? Faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta. Todos os esforços, porque a gente sente que está faltando alguma coisa, que a gente não está bem, né? A fim de me agradar mais e de se santificar mais. Então eu, atraído por esses atos, sinto-me forçado a lhe dar novas graças e favores celestiais. É impressionante, né? E é interessante que eu sempre, eu sempre busquei, né, o Diário de Santa Faustina, pedindo a Deus que me mostre as coisas, né? Quando tem esses momentos difíceis, né, eu sempre busco o Diário de Santa Faustina, né? Impressionante que toda vez ele me mostra, ele fala alguma coisa, minha filha querida, você, não sei o que, sabe? Dá um estímulo, ele dá um estímulo todas as vezes. Então, eu fiz isso esses dias que eu não estava bem, né? E ele faz um carinho, ele faz um carinho. É que ele quer que a gente continue desse modo que ele está nos mostrando aqui, né? É no nosso passo a passo que a gente vai nos santificar, vamos agradar Ele e santificar-nos, né? Então Ele, olha, então eu, atraído por esses atos, sinto-me forçado a lhe dar novas graças e favores celestiais. Aí a nossa alma inunda de tanta alegria. Nossa, e a gente sai assim fazendo tantas coisas, renova as nossas forças e o nosso ânimo. É maravilhoso, Jesus, é maravilhoso. E essas baixas que Ele nos dá é para a gente entender que nós não somos realmente nada, né? E que dependemos inteiramente dEle, somente dEle. E com isso se vem a formar um comércio todo divino entre a alma e Deus. O que é isso? Nós não deixamos Deus nem um minuto, mesmo que a gente se sinta má, né? Sinta tudo de ruim, né? Sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não desistimos de buscá-lo, né? De outra maneira, possuindo a alma em si a plenitude da perfeição e, portanto, de todas as virtudes, não encontraria modos de se esforçar. Então, exatamente, é passo a passo. Nós nunca vamos estar perfeitos aqui na Terra, né? Estamos sempre a caminho e Ele junto conosco, né? Nos fazendo sentirmos mal e depois nos dando a plenitude, os favores celestiais. Aí que nos dá aquele ânimo, né? Aquele ânimo para continuarmos. E vai ser assim até
a gente ir para o céu. Porque Jesus sabe o que nós precisamos. Como lhe agrada mais e viria a faltar a fogueira para acender o fogo entre a criatura e o Criador. Olha, só quem ama e vive com Ele pode entender esta fogueira de fogo, acender esse fogo, essa fogueira maravilhosa entre nós e o Criador. Benditos somos nós que estamos buscando intensamente o seu amor, a sua vontade. E ele tem esse método celestial, maravilhoso. Seja sempre bendito, Senhor, diz a Luísa. É isso mesmo. Ele é perfeito para conduzir as suas criaturas. Amém. Fiat. Perguntas para fixação. Compreensão do texto. Por que Jesus diz que opera a perfeição da alma pouco a pouco e não de uma vez? Então, é por isso, né? A alma vai sempre ser de pouco a pouco, até a gente morrer. Porque a alma, ela é imperfeita, né? Ela é imperfeita e ela precisa de gole para viver esse relacionamento com Jesus. E ele vai dando devagarinho, né? Não pensa que ele vai dar tudo de uma vez. O que significa o termo comércio divino no contexto do texto, no contexto do texto. Comércio divino. Deixa eu ver aqui. São as palavras-chave, né? Que a inteligência aqui encontra. Aqui. Então eu, atraído por esses atos, sinto-me forçado a lhe dar novas graças e favores celestiais. E com isso, se vê a formar um comércio todo divino entre a alma e Deus. O que é isso? É uma troca, né? É uma troca diária que existe, né? Entre Deus e a criatura. E se a gente se achar perfeito, a gente não vai crescer mais e mais fazendo esse comércio com Ele. Reflexão pessoal. Como você lida com o desânimo e a sensação de imperfeição em sua própria vida espiritual? Então, é um momento muito, assim, desagradável, né? No mínimo, né? É desagradável, a gente não se sente bem, a gente se sente imperfeita demais. Imperfeita demais, parece que vivemos todo esse tempo buscando a divina vontade e, e estamos do mesmo jeito. Péssimas, péssimas. A gente tem essa sensação de que a imperfeição é muito grande, né? E a gente fica nessa sensação ruim, né? Mas pedindo a Ele, né? Vem, Senhor Jesus, né? Eu quero a divina vontade. De que forma você pode aplicar a ideia de esforço contínuo
em sua busca por crescimento pessoal e espiritual. É um esforço contínuo, né? É o não desistir jamais, jamais. É buscá-lo a cada momento da nossa vida, né? Cada coisa que nos acontece, a gente já vê ele, né? Ele ali, ó. Estou aqui, minha filha. Você não está bem, mas eu não saio de perto de você. E a gente tem essa certeza absoluta, né? Por isso continuamos esforçando, né? Sem desistir nunca. Aprofundamento teológico. Qual é a relação entre a graça divina e o esforço humano na teologia cristã? Como esse contexto se reflete no texto? Então, qual é a relação entre a graça divina e o esforço humano na teologia cristã? A graça divina é quem nos move, né? É quem nos dá a força, é quem nos chama, é quem nos tira do desânimo, né? É quem nos puxa, né? É como se a gente estivesse afogando e a graça é a corda que jogam para nós, para a gente sair desse afogamento. Ela é assim, essa é a graça nossa, a nossa corda, que nos puxa e nos tira de afogarmos. Como esse conceito se reflete no texto? É os favores celestiais. Então, aí ele é forçado a nos dar as novas graças e os favores celestiais. Essas novas graças, esses favores celestiais, ele é forçado. Sim, nós estamos afogando, né? Nós estamos lá no navio, caímos fora no mar e estamos nos afogando. Ele tem que mandar a sua corda, né? Para nos tirar desse estado, senão a gente morre. Então, o que que ele faz? Ele manda, né, os seus favores celestiais, as novas graças. E é quando a gente sai desse estado de náufragos. De que forma você pode aplicar a ideia de esforço contínuo em sua busca por crescimento pessoal e espiritual? Esforço contínuo, né? A gente não deixa nunca de buscar a divina vontade. Olha, todos os dias a Aline coloca um texto e todos os dias nós estamos aqui buscando entender esse texto e aplicar na nossa vida, né? Mesmo que não apareça muitas vezes para as pessoas, né? Que nem eu não falar nada na live, não significa que eu não passei ontem o dia lendo o texto da live, buscando nele, né? Aquilo que Jesus quer nos transmitir através daquele texto. Então, constantemente, ontem passei assim, né? Eu já logo gravo o texto e vou trabalhando, já vou meditando, escutando, e também por 2 ou 3 vezes eu sentei e li o texto, né? Até sentei e fui anotando alguma coisa também, né? Existe esse esforço contínuo, existe mesmo que não apareça, não aparece para as pessoas, né? As pessoas olham assim na live e pensam, nossa, essa pessoa aí nem ligou para o texto. Não, não foi isso que aconteceu, né? Eu passei o dia totalmente voltada para o texto da live.
E toda quinta-feira é assim mesmo, né? E esperando que Deus me dê uma luz para que eu possa falar, tire essa minha timidez, toda essa coisa, né? Mas se Ele não permite isso e Ele vê o meu esforço contínuo, Ele, por hora, para Ele está bem, então para mim também está. E eu continuo me esforçando, não desisto nem um minuto. Aprofundamento teológico. Qual é a relação entre a graça divina e o esforço humano na teologia cristã? Como esse conceito se reflete no texto? Ah, mas parece que está repetindo. Qual a relação entre a graça divina e o esforço humano na teologia cristã? A graça nos atrai, a graça abre a nossa mente, a graça nos mostra, né, o que Ele quer que nós temos de conhecimento, né, e o nosso esforço é para sempre buscar essa graça, não desistir dela nunca. Como esse conceito se reflete no texto? É o a gole que Deus nos dá. Ele nos dá a graça dele de gole em gole. E nós estamos ali com a boca aberta para receber que nem os passarinhos, né? Que a mamãe traz a comidinha de pedacinho em pedacinho. Somos nós, né? Porque a perfeição plena, se concedida de uma vez, poderia ser prejudicial para a alma, segundo o texto, porque a faria ficar soberba, né? Bom, eu já sei tudo, não preciso de mais nada, e deixaria de buscar a Deus todos os dias da sua vida, porque ninguém é perfeito aqui na Terra. Ninguém, ninguém. Né? Se pensar que é a soberba que já tomou conta do coração. Por que a perfeição plena ser concedida de uma vez poderia ser prejudicial? Então, já falei. A aplicação prática. Quais são algumas práticas ou atitudes que pode ajudar uma pessoa a manter viva a fogueira do amor e da santidade em sua relação com Deus? Esta nossa persistência, é a nossa busca constante de conhecer cada vez mais a Ele, de não deixá-lo nunca, nunca, mesmo que a gente caia, né? A gente tenha momentos momentos, Deus não permite que seja muito. Por exemplo, um dia, uma tarde, uma noite, Ele não permite que seja muito, né? Mas só para mostrar para nós, ó, querida, você precisa de mim o tempo todo na sua vida. Por isso, jamais deixe de me buscar. Como você interpreta a frase? Como você interpreta a frase? Atraído por esses atos, sinto-me forçado a lhe dar novas graças. Então, a nossa constância, né? É a nossa constância que o faz ser atraído pelos nossos atos. A gente mesmo mal, quem a gente quer? Só Ele. A gente só busca a graça. Mostra para mim, Senhor, por que eu estou assim, né? Por que me aconteceu isso? Vem em meu auxílio. O que isso revela sobre a natureza de Deus?
Ai, meu Deus, mostra que Ele ama demais a criatura e a conhece, e a conhece. E Ele sabe que desta forma a criatura não vai desistir da santidade e não vai desistir de amá-lo e agradá-lo. Contextualização histórica e espiritual. Qual a importância de textos místicos como este para a espiritualidade cristã? É fundamental. É fundamental. Deixe de buscar a Deus e você vai ver o que te acontece. É fundamental na nossa vida. Como eles podem inspirar os fiéis em uma jornada de fé? A cada dia, Deus nos cerca, né? A cada dia Ele dá aquilo, aquela gota que nós precisamos. A cada dia. E como a gente caminha juntos, né? É como se nós todos estivéssemos numa barca, né? E a gente, juntos, nós precisamos das mesmas coisas, né? Não parece, né? Às vezes nem parece, né? Mas é isso que acontece. Nós todos precisamos sempre da mesma coisa. E é isso que ele traz para cada um de nós, né? E para a nossa jornada de fé. Como o diálogo entre a alma e Jesus reflete a espiritualidade do final do século XIX. Como o diálogo entre a alma e Jesus reflete a espiritualidade do final do século XIX. Ué, o que está lá é para agora também, para nós. Não muda. Não muda nada. Nós somos almas peregrinas. A Luísa, no século XIX, era uma alma peregrina, né? E aqui nós somos também igual a ela. O nosso contexto é pior do que o dela, né? Ou cada um no seu momento, né? Há elementos que ainda ressoam na espiritualidade contemporânea? Claro que há. Deus não deixa faltar. Em todos o momento que vivemos, Ele não nos deixa faltar nunca. Ele é fiel, né? Ele tem um projeto e esse projeto vai até o fim. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Divina Suprema Majestade, vem nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Volume 2, capítulo 70 do Livro do Céu, de 5 de setembro de 1899. Como Jesus opera a perfeição na alma pouco a pouco. Esta manhã estava tão desanimada e parecia tão má que eu mesma me tornava insuportável. Tendo vindo Jesus, disse-lhe as minhas mágoas e o miserável estado em que me encontrava, e ele me disse: Minha filha, não queira perder o ânimo. Este é meu costume, o obrar a perfeição passo a passo, e não tudo em um instante, a fim de que a alma
Vendo sempre que lhe falta alguma coisa, se impulsione. Faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta, a fim de me agradar mais e de se santificar mais. Então, eu, atraído por esses atos, sinto-me forçado a lhe dar novas graças e favores celestiais. E com isto se vem a formar um comércio todo divino entre a alma e Deus. De outra maneira, possuindo a alma em si a plenitude da perfeição, e portanto de todas as virtudes, não encontraria modos de se esforçar, como lhe agradar mais, e viria a faltar a fogueira para acender o fogo entre a criatura e o Criador. Seja sempre bendito o Senhor. Hoje um trecho pequenino, porém de um ensinamento grandioso. Claro que sempre o Senhor traz ensinamentos preciosos para nós. Mesmo uma única palavra que Ele fale já comunica ensinos assim que ultrapassa, que transcende a nossa compreensão na maioria das vezes. E nesse trecho ele vem falando do pouco a pouco, do gole a gole, da porção a porção, do gota a gota, momento a momento, esse desenvolvimento da perfeição na alma. Então, para nós compreendermos que o trabalho que o Senhor vai fazendo conosco não é um trabalho, como Ele mesmo diz, não é um trabalho de uma vez por todas, não é um trabalho de uma forma radical, instantânea, como muitas vezes a gente deseja que fosse. Quando a gente vai adentrando no caminho da perfeição, no caminho da santidade, quantas vezes a gente vai se esbarrando nas limitações, nas imperfeições, nas misérias, nas mazelas, vamos tocando essas realidades tão humanas, mas devido à condição atual do ser humano, que é uma condição de estar na desordem, fora da ordem estabelecida por Deus na origem, no princípio, quando Ele planejou o ser humano, por causa da rebeldia, por causa do pecado, todas essas consequências que nós conhecemos tão bem. E devido a essa circunstância, essa situação, mesmo sabendo nós que já fomos resgatados, que nós já fomos salvos, o Senhor já fez tudo o que precisava ser feito para restituir essa aliança que havia sido quebrada entre o homem e Deus. Ele já fez tudo, ele já pagou o preço, ele já comprou a nossa dívida, ele pagou a nossa dívida, ele fiou no nosso nome aquilo que nós devíamos para Deus, para restituir-nos de volta ao convívio com o Senhor, a devolver-nos novamente o acesso à pátria celestial, ao nosso destino último, a nossa casa original, a nossa casa paterna, a convivência com o nosso Pai, a convivência com o nosso Deus, a convivência com o nosso Criador. Mesmo ele já tendo pagado todo o preço, ainda nós tocamos as misérias, porque a gente ainda está ainda vivemos nas consequências, porque mesmo o Senhor tendo pagado o preço, assumido o preço, a conta do pecado, nas costas dele, no sangue dele, derramando até a última gota de sangue, as consequências, as marcas, ficou na nossa alma, ficou em nós, ficou entranhado ainda em nós. Mesmo o batismo, nós somos resgatados através, o Senhor deixou-nos um sinal para que pudéssemos fazer essa transição de voltarmos, recebermos o passaporte de volta para casa. Ele conquistou para nós e nos fornece pela igreja através do batismo, através do sacramento do batismo. Ele nos devolve esse passaporte. Mas mesmo quando a gente é batizado, e mesmo uma criança recém-nascida que é batizada,
Ali somos lavados mesmo, somos lavados no sangue de Jesus. O sacramento tem esse poder de nos lavar no sangue de Jesus, para nos restaurar, para tirar de nós essa condição do pecado original. Ele limpa o pecado original, só que as consequências, os efeitos desse pecado, ele ficou na humanidade, ele ficou no ser humano, ele não é tirado, ele não é retirado, ele fica por causa da liberdade. Se o Senhor restituísse novamente toda a originalidade nossa, do jeitinho como ele planejou, lá no início, no princípio da criação, ele precisaria tirar a nossa liberdade, porque nós não poderíamos mais cair no pecado. E como que nós não cairíamos mais no pecado se com uma liberdade diante de nós? É claro que estaríamos sempre correndo esse risco de cair. Então, ele deixou a liberdade, ele retirou essa condição de rompimento de aliança. Então, aquele pecado original que havia sido causa do rompimento da aliança de Deus com o homem, ele sela novamente, ele restaura essa aliança, ele faz novamente essa ligação. Mas os efeitos, eles continuaram, por causa que continuou a liberdade no ser humano, a liberdade continuou disponível para o ser humano escolher. Então, assim, quando a gente vai tocando isso, a gente vai sabendo disso, vai recebendo esses conhecimentos, o desejo mesmo nosso, quando a gente vai sendo atraído, e o desejo nosso é que ele realmente fizesse um trabalho de uma vez por todas, até mesmo no conhecimento das verdades do livro do céu, da divina vontade, que é necessário, e o que o Senhor deseja mesmo é que nós entreguemos a nossa vontade para Ele, a nossa liberdade está na vontade. Quando nós entregamos a nossa vontade para o Senhor, nós entregamos a nossa liberdade para Ele fazer as escolhas por nós, para Ele decidir por nós, para Ele nos governar. Quando nós fazemos isso, ele vai fazendo esse processo de regeneração da nossa natureza, todo aquele estrago que o pecado fez em nós. Ele inicia esse trabalho de regeneração e de restituindo essa originalidade em nós, essa ordenação, vai ordenando a nossa alma, vai colocando as coisas nos seus devidos lugares, e o primeiro lugar sempre vai ser dele. Quando nós vamos adentrando na ordem, o primeiro lugar é de Jesus, e depois as outras demais coisas vão tomando os seus lugares, os seus espaços, porque vai se ordenando. Então, dentro de nós começa uma ordenação. E esse processo ele vai se dando aos poucos. Nós vamos tocando muitas e muitas vezes ao longo da nossa vida ainda, mesmo conhecendo o plano original de Deus, mesmo conhecendo o que Deus está fazendo, quem é Deus e o que Deus está fazendo, nós vamos tocando nas misérias dia após dia. E o desejo, assim como da Luísa, não era diferente de que houvesse ali uma regeneração de uma vez por todas, uma regeneração milagrosa, uma regeneração ali miraculosa, como se fosse uma mágica em que o Senhor faria ali, estalaria um dedo e tudo estaria transformado e a gente estaria novinho em folha, perfeitinho, assim, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, assim como foi Nossa Senhora. Nossa Senhora foi essa, totalmente sem nenhuma mancha, sem nenhuma imperfeição. Ela foi perfeitíssima na alma e no corpo. Ela não tinha problemas nenhum de saúde. Ela não tinha nenhum problema físico. Ela não tinha nada. Ela era perfeitíssima. Assim como Deus a originalmente desejou, Ele fez ela. E retirou, quando ela foi concebida, ela foi concebida sem essa mancha. Então, ela não teve nenhuma mancha, nem no corpo e nem na alma. Então, esse é o estado original que nós queríamos, a gente vai desejando ter quando a gente vai tocando esses conhecimentos, esse estado original, de não ter nenhuma debilidade, de não ter nenhuma falha, de não ter nenhuma imperfeição. Só que o Senhor não vai fazer isso conosco, porque a gente está aqui na Terra, nós estamos nessa condição de filhos de Adão, de filhos de Eva, com essas
coisas que a gente vai tendo ainda em nós, e ele vai fazendo essa regeneração pouco a pouco, como ele fala aqui. Essa operação de ir tornando a alma perfeita é aos poucos. E a gente vai se vendo como a Luísa se via, a gente se vê muito mal ainda. A gente, muitas e muitas vezes, a gente vai tendo atitudes que quando a gente se dá conta, a gente fala, nossa, mas como que eu pude fazer isso? O conhecimento que eu estou tendo, a vida que eu estou buscando viver, tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, tudo que Ele está me revelando, eu ainda estou tendo essa atitude, eu ainda estou desse jeito. E muitas vezes a nossa tendência é ficar, entristecer-se, até mesmo chegar ao ponto de desesperar, falar, não, eu não tenho jeito, nossa, o que eu já sei de Deus, o que eu já sei do Senhor, o que eu já caminhei até agora, no conhecimento da santidade, e eu ainda tenho essas debilidades. Mas o que o Senhor quer? É que nós olhemos para essas realidades e nos demos conta que sim, nós somos nada, nós não somos nada por nós mesmos. E tudo de bom, tudo de bem que existe em nós é Ele que faz, é Ele que opera. Nós, por nós mesmos, somos apenas misérias. E se Ele ainda nos permite tocar nessas misérias, é para que a gente saiba quem a gente é, mas também para que a gente tenha pela fé a certeza, pela fé a gente tenha a certeza de que se Ele é todo bem, Ele é o sumo bem em nós, que Ele é quem tem o controle, Ele é que sabe o que está fazendo. E muitas vezes Ele faz a gente tocar essas realidades para a gente também se dar conta de que a gente precisa dele. Nós somos criaturas, nós não somos Deus por natureza, nós vamos recebendo essa condição, nós vamos sendo divinizados à medida da disposição da nossa alma, a graça vai operando em nós. Então, a graça do batismo que tira de nós o pecado original, sela novamente essa aliança com Deus. Ele vai trabalhando em nós essa graça do batismo, ela vai trabalhando em nós à medida da disposição da nossa alma. Então, ele pode ter nenhum efeito a mais em nós, além de retornar a aliança, mas pode não fazer mais nada, não produzir mais nada em nós por causa da indisposição da nossa alma, por causa do fechamento de nós, por causa da rebeldia, por causa da nossa vontade humana, deixar de operar todos os prodígios que Ele tem poder. A graça do batismo tem o poder de fazer, mas é a disposição da nossa alma que vai dando a condição dessa graça agir, dessa graça operar. Então é um trabalho conjunto, assim como Santo Agostinho dizia que para nos criar Deus não precisou da nossa aprovação, não precisou da nossa interferência, Ele não precisou de nós, porque nós nem existíamos ainda. Então Ele nos fez sem precisar de nós. Até mesmo na redenção, Jesus nos salvou sem precisar de nós. Foi a parte dele. A única pessoa que precisou para que a salvação viesse à Terra foi o sim de Maria. O único ser humano que precisou dar o fiat foi Maria. O restante foi todo o trabalho de Jesus. Mas na santificação, para que nós cheguemos à perfeição, à santidade, à regeneração que Ele quer fazer conosco, é um trabalho que Ele vai fazendo junto com a gente. Embora a gente dê a nossa vontade para Ele e o trabalho da regeneração é dele, mas é um trabalho que é onde nós cooperamos, onde que nós correspondemos, é um trabalho onde que nós vamos dizendo sim o tempo todo. Sim, Senhor, é assim, eu aceito, eu quero, fiat. É desse jeito? Sim, Senhor, eu aceito. Se é assim que o Senhor quer, sim, eu aceito, fiat. Faça-se do jeito que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. E a gente vai correspondendo a cada momento, a cada instante a gente vai correspondendo conscientemente. Não é um trabalho que o Senhor faz e a gente não vai vendo Ele trabalhar, a gente vai vendo Ele trabalhar. Claro que a maior parte do trabalho a gente nem percebe, porque a gente nem tem condições de perceber esse trabalho, porque é um trabalho dentro da gente, é um trabalho na nossa alma, é um trabalho que nós muitas vezes não vamos perceber. Às vezes
certas realidades, certas mudanças em nós, nós vamos ver depois de um certo tempo, que a gente vai perceber que a gente modificou em alguma coisa. Mas na maior parte do tempo é um trabalho que vai sendo feito à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai se dispondo, à medida que a gente vai abraçando a vontade de Deus, à medida que a gente vai amando Deus, à medida que a gente vai crescendo nesse amor, que é um amor dele mesmo em nós. E à medida do crescimento dessa vida dele em nós, é que nós vamos evoluindo nessa perfeição. Então, quanto mais a vida de Deus cresce em nós, mais nós crescemos na perfeição. E como é um trabalho que é de consciência, que é um trabalho que exige de nós a atenção, a consciência, exige de nós a correspondência, exige de nós o fiat, ele não tem como fazer de uma vez por todas, porque nós, como seres humanos limitados que somos, nós não suportaríamos uma descarga completa de uma regeneração momentânea. Claro que ele tem o poder de fazer, se ele quiser, ele pode fazer, dar-nos essa condição, mas ele quer trabalhar na nossa natureza, ele quer ir fazendo esse aperfeiçoamento na nossa natureza, dentro da nossa humanidade, dentro das nossas limitações, é que ele vai operando. Quando a gente vai tocando esse conhecimento, a gente vai sabendo disso, a gente vai conhecendo o trabalho dele, e a gente vai dizendo, sim, Senhor, eu tenho que tocar essas misérias ainda, então bora lá, vamos tocar. Mas a gente não fica preso na miséria. A gente olha para a miséria, se dá conta que ela existe ainda e fala para o Senhor, mas eu não quero viver nessa miséria. E aí a gente tem consciência, mas não se prende na miséria, a gente olha para Deus, a gente busca amar a Deus em primeiro lugar. E aí a miséria ela acaba sendo, faz parte, está aqui ainda, mas daqui a pouco, se a gente toma essa consciência e olha para Deus, daqui a pouco a gente vai olhar, nossa, cadê aquela miséria? Sumiu, desapareceu, foi trucidada. E assim e vai sendo assim um processo, um dia de cada vez, é uma miséria de cada vez, ele vai sendo, ela vai sendo transformada. É uma transformação que vai acontecendo aos poucos. E quando a gente se der conta, de repente, no último dia da nossa vida, a gente pode se dar conta de que, nossa, não existe mais imperfeição. Então, chegou ali no momento crucial, no momento final, quando a gente está caminhando nesse processo da santificação, de repente, no último momento da nossa vida, quando é o momento do retorno para a nossa casa, a gente vai se dar conta, nossa, eu trilhei o caminho que o Senhor quis. Eu fui realmente aquela alma que se dispôs e o Senhor pôde trabalhar. E aí a gente se dá conta de que no processo a gente chegou no ponto que precisava. E aí a entrada é direto para o céu. A entrada não passa mais pelo purgatório, porque a gente vive uma vida de consciência, uma vida de trabalho de Deus, uma vida de amor a Deus, uma vida de serviço a Deus, mais uma vida de união com Ele, uma vida de fusão com Ele. Então foi mais uma vida dele do que uma vida nossa. Então esse conhecimento traz essa condição de, à medida da nossa disposição, vai sendo um trabalho mais de Deus do que nosso. Nosso é mais de cooperação mesmo, é de correspondência. E aí, no final das contas, a perfeição é alcançada. A perfeição que muitas vezes, se a gente caminha na humanidade e fazendo a vontade de Deus, diferente de viver na vontade de Deus, só fazendo a vontade de Deus, a gente vai fazendo a vontade de Deus, mas com a nossa vontade. E então a gente vai tocando mais nas misérias, vai ficando mais nas misérias do que na graça de Deus. Porque a gente vai caminhando com a nossa vontade também. E aí o Senhor fica limitado, ele é limitado, ele é, como ele fala em alguns trechos, ele fica de mãos atadas, de mãos amarradas, sem poder agir muito na nossa vida, porque nós queremos de um jeito e Deus quer de outro. E embora a gente, eu quero fazer a vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus, e está caminhando nas virtudes, está praticando virtudes, está de certa forma, tendo ali uma santificação, mas é uma santificação humana, uma santificação nas virtudes humanas, é uma santificação de perfeição humana, é uma santificação de perfeição aos olhos da gente mesmo e dos outros. Aos olhos de Deus, nós estamos longe da perfeição. Quando a gente caminha na perfeição humana, nós estamos longe da perfeição divina.
E quando a gente toma consciência disso e a gente passa a considerar que as perfeições que a gente buscava antes aqui na Terra, de ser bom aqui na Terra, de ser lindo aos olhos dos outros aqui na Terra, de ser perfeito aos olhos dos outros e aos nossos olhos mesmo aqui na Terra, de não parecer, de parecer sempre ser bonitinha, sempre perfeitinha, sempre bonzinho, aquela pessoa que é pau para toda obra, que não diz não, mas ninguém conhece o interior da pessoa, ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro, mas Deus vê tudo. E muitas vezes a pessoa vai tocando misérias ali, ela vai se dando conta que para fora, externamente, ela é perfeita, mas internamente ela está um turbilhão de desordem. O interior dela, a alma dela está numa desordem completa, mas como o que importa é aos olhos dos outros, os meus olhos também têm que ver essa perfeição, então a pessoa vive essa vida de perfeição aos olhos dos outros e dentro dela está um, um poço de desordem. E aí o Senhor não tem liberdade de trabalhar, ele não consegue trabalhando na pessoa, na alma, aquilo que ele quer fazer, a graça que ele quer operar, porque a alma não tem disposição, a alma está focada no externo, ela está focada no humano, ela está focada na terra. Mesmo que ela tenha, que ela diga, e ela tenha até essa vontade de agradar a Deus, de fazer por Deus, mas ela está muito apegada ainda ao humano, muito apegada ainda à terra, muito apegada ainda às pessoas, muito apegada a si mesmo, à sua própria opinião, às suas próprias vontades, ao seu próprio jeito. Ah, é do meu jeito. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Aquela síndrome de Gabriela que a gente conhece, toma conta da pessoa e ela não dá espaço para Deus fazer, não dá espaço para Deus operar. Então, o trabalho que Deus de repente poderia levar ali, mesmo passo a passo, mesmo gole a gole, levar ali alguns poucos anos, vai levar uma vida inteira e ainda vai chegar no final das contas, a pessoa vai chegar lá, ainda vai ter que passar um período longo no purgatório para conhecer o que se fechou a conhecer aqui na Terra, purificar aquilo que ficou sem ser purificado aqui na Terra, mesmo que ela pareça uma santa diante das pessoas e diante de si mesma. E diferente da alma que se dispõe, a alma que é aberta ao trabalho de Deus na sua alma e se despoja de tudo, externamente ela não se importa, não se importa com o que as pessoas vão pensar, não se importa com o que as pessoas estão vendo. Claro que existe um cuidado de não escandalizar, é o único cuidado, mas não é nem pelas pessoas, mas realmente por causa de Deus, não, porque a gente não pode ser motivo de escândalo. A gente, por causa de Deus, a gente não pode ser motivo de escândalo para as pessoas. Então, muitas vezes o cuidado no externo é mais relacionado a isso, mas por um amor a Deus, por causa por causa das pessoas, porque muitas vezes as pessoas, se elas se escandalizam com uma pessoa que está caminhando numa perfeição, muitas vezes elas podem ser retiradas do caminho do trabalho que Deus poderia ter de espaço de fazer na vida delas. Então, mais vai atrapalhar do que vai ajudar. Então, se tem alguma coisa que a gente vai cuidar um pouco, é mais a questão do escândalo, mas só, talvez. Mas esse já é um trabalho que é natural, que vai ser natural. A alma que vai viver na divina vontade, ela não vai ser motivo de escândalo. Claro que pode estranhar muitas vezes, porque a pessoa acaba se tornando mais verdadeira, mais sincera, ela acaba se tornando justa. E muitas vezes a pessoa que é sincera, que é justa, que é verdadeira, as pessoas estranham, as pessoas não querem, porque as pessoas, mais do que nunca, as pessoas querem serem massageadas o seu ego, querem só ouvir aquilo que lhes agrada, só querem receber aquilo que para elas é aparentemente bom. E nem sempre é o que o Filho da Divina Vontade vai levar para essas pessoas. Então, nisso as pessoas não vão ver perfeição. Mas a perfeição nos filhos da Divina Vontade vai acontecendo dentro delas, no interior delas, na alma delas. É onde o Senhor tem espaço de agir, é onde o Senhor tem espaço de fazer, é onde o Senhor tem o espaço de ir ordenando e santificando passo a passo. E aí ele fala para Luísa, não queira perder o ânimo. É meu costume obrar a perfeição passo a passo e não tudo em um instante. Quer dizer, é costume dele, é o jeito dele trabalhar.
Então, se é o jeito dele trabalhar, a gente tem que falar, sim, Senhor, eu trabalho do seu jeito, eu aceito do jeito que o Senhor quer. A fim de que a alma, vendo sempre que lhe falta alguma coisa, se impulsione. Então, muitas vezes, aquelas misérias que a gente vai tocando, a gente vai ver, nossa, ainda falta isso. E isso vai dar impulso para buscar mais a Deus. Não é buscar a perfeição, mas é buscar mais a Deus, porque o trabalho é dele. Ele está falando aqui, é o meu trabalho, é o meu costume fazer desse jeito. Então, quando a gente toca a miséria, a gente tem que falar, sim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. E aí ele vai fazendo. E isso vai dando força para a gente buscar mais ele. É ele que a gente tem que buscar. E não a perfeição em si, mas buscar a Deus, porque ele que trabalha a perfeição. Para alcançar o que lhe falta, a fim de me agradar mais e de se santificar mais. Então, é agradar a Deus, é somente agradar a Deus, é só ir em direção a Deus, é só fazer por Deus. E aí ele, atraído por esses atos de amor a ele, sente-se forçado a dar para a alma novas graças e favores celestiais. Olha só. Então, esse movimento que nós fazemos em direção a ele, não em direção à virtude, não em direção a corrigir aquele ato falho, aquele ato miserável, não, em direção a Deus, em direção a amar mais Ele, a buscar mais Ele, porque a graça está nele. A graça não está na virtude, a graça está no Senhor, a graça está em Deus. E com isso vem a formar um comércio todo divino. Então a alma comercializando com Deus. A alma busca Deus e Deus dá para a alma. A alma busca Deus e Deus dá para a alma. E vai suprindo todas as necessidades, vai corrigindo todas as imperfeições num processo gradativo. De outra maneira, possuindo a alma em si a plenitude, olha só, e é que ele fala, porque imagina se ele faz um trabalho completo de uma vez por todas, a alma adquirindo a perfeição em plenitude, ela vai, ali ela concentra todas as virtudes, porque ela é a perfeita, e aí ela não tem por que agir, por que em direção a Deus se eu já tenho tudo, eu já sou perfeita, eu já sou ordenada. Então, olha só, como também a gente agora novamente nós nos voltamos para Maria. Ela é o nosso modelo de ser humano 100%. Jesus é o nosso modelo, mas ele também era 100% Deus. Mas ele é o modelo perfeito de homem. Ela é a perfeita modelo de ser humano na totalidade. Ela é a modelo. Maria vivia 100% na divina vontade. Ela era perfeitíssima. Corpo e alma, ela era perfeita, ela era pura, era imaculada, não tinha mancha nenhuma. Mesmo ela sendo ali, tendo a plenitude da santidade nela, por graça, porque tudo que Jesus era por natureza, Maria era por graça. Então, toda a santidade de Jesus por natureza, a santidade em Maria era por graça. Mas ela tinha essa mesma santidade, mas por graça, por comunicação. Mas ela não deixava de buscar a Deus o tempo todo. Ela estava em união o tempo todo com Deus. E esse trabalho de união com Deus o tempo todo é um trabalho da divina vontade na alma. Então, a gente tem que ter isso claro dentro de nós. Não é um trabalho da pessoa, é um trabalho que a divina vontade faz na pessoa. A pessoa dispõe-se, é um trabalho de disposição, é um trabalho de movimento em direção. E aí o trabalho que é feito é o trabalho de Deus, é o trabalho da graça, é a operação da graça na alma. A Maria não tendo defeito nenhum, mesmo assim ela estava o tempo todo unida com Deus, porque ela era o tempo todo na divina vontade. Ela nunca foi, ela fala nos 31 dias com Maria, que ela nunca deu um minuto de vida à sua vontade humana. Ela sempre foi, 100% do tempo da sua vida, foi 100% vontade divina, foi vontade de Deus na vida dela, na alma dela. A operação dela era a vida dela, o alimento dela, o respirar dela, o pensar dela era todo divino, era todo de Deus nela. Ela era esse tabernáculo, era essa arca onde Deus habitava, onde Deus vivia, onde Deus existia. Não só no tempo que Jesus esteve no ventre dela, mas todo o tempo da vida dela foi dessa forma. E nós temos esse modelo para buscarmos essa vida. Então, é uma busca de uma perfeição baseada lá na perfeição da Santíssima Virgem. É uma busca de estar sempre com Deus, de união com Ele, em direção a Ele. É um movimento para Ele, sempre para Ele, sempre para Ele.
E aí ele vai devolvendo para nós, ele vai trazendo para nós, ele vai comunicando para nós as graças que são necessárias. Então, bendito, louvado seja sempre o Senhor por esse trabalho que ele faz em nós, que ele quer fazer nas almas todas, não é apenas em algumas, ele quer fazer em todas as almas. Mas para isso a gente precisa conhecer quem é Deus. Para isso a gente precisa conhecer o que Deus está fazendo. Para isso a gente precisa conhecer o que Deus quer fazer em nós. E não ficar fechado, e não ficar olhando apenas para as nossas misérias, ficar focado nas nossas limitações e tirar os olhos dele. Os olhos, nós estamos agindo aqui na terra, nós estamos caminhando aqui na terra, fazendo as coisas daqui da terra, mas o nosso olhar, nosso coração, nossa alma tem que estar unida o tempo todo, 100% do tempo com Deus, para que Ele possa trabalhar. E a nossa disposição em direção a Ele, para Ele ter livre acesso na nossa alma para fazer o que Ele precisa fazer. E a gente só vai acompanhando, correspondendo, dizendo sim, e a gente vai percebendo. Mesmo tocando muitas misérias, a gente vai tocar, de repente, até o último dia da nossa vida, vamos tocar miséria ainda. Mas a gente não fica preso na miséria, a gente vai para Deus, sempre para Deus. O nosso destino, o nosso foco, o nosso olhar é sempre nele, porque a nossa vida é Ele. A nossa vida vem dele e a nossa vida é Ele. E se a gente sabe disso, ponto, é o que a gente precisa. O que a gente precisa para hoje é saber: a minha vida é Deus. É o que importa para hoje, é isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 14 de março, volume 2, capítulo 70. 5 de setembro de 1899. Como Jesus opera a perfeição na alma pouco a pouco. Esta manhã estava tão desanimada e parecia tão má que eu mesma me tornava insuportável. Tendo vindo Jesus, disse-lhe as minhas mágoas e o miserável estado em que me encontrava. E ele disse-me: minha filha, não queira perder o ânimo. Este é meu costume, o obrar a perfeição passo a passo e não tudo em um instante. A gente tem, o ser humano tem isso, de querer as coisas tudo de uma vez, e tem que ser logo para ontem, para hoje, tipo assim, a forma de Deus, pensar, o modo de Deus de agir é diferente demais, O pensamento de Deus é muito diferente do nosso, Então a gente fica assim, ai meu Deus do céu, nesses questionamentos, A gente tem essa maneira de querer as coisas tudo de uma vez e do nosso jeito e na nossa hora, Mas Deus sabe da nossa pequenez, sabe que Ele não pode trabalhar tudo de uma vez, porque é uma violência muito grande, numa alma. E Ele vai respeitando o tempo de cada alma, porque
tem a questão também da disposição, né? Então ele vai trabalhando aqui passo a passo, gole por gole, ele vai trabalhando a alma. Então é muito importante, né? Não é tudo de uma vez, né? Porque até nós mesmos não tem essa capacidade de suportar, né? Que tudo de uma vez. Então é um processo mesmo ali de aprendizado, de conhecimento, de entendimento, de consciência. Então nós somos pequenos, né? E ele sabe dessa pequenez e não dá certo, né? Tudo de uma vez. Imagina se ele fosse trabalhar essa questão da perfeição tudo de uma vez, né? E a gente sabe como o ser humano é difícil, né? Imagina, então, assim, a pessoa ia ficar assim, nossa, eu já sou velha, ia ficar se olhando, né? Porque o homem, né, em si, ele gosta de se olhar, a pessoa da sua vontade agora, de estar se vendo perfeito, de estar se olhando, né? Como eu estava falando ontem na live, né, Aline, de se ver perfeição, de estar analisando, se olha demais. Imagine só se Deus trabalhasse, né, tudo de uma vez, né, essa perfeição. Então seria um perigo até muito grande para a alma também, porque a alma ia se ver perfeita, né? Ia se ver perfeita demais. E isso poderia até prejudicar a própria salvação da alma. Porque a pessoa em si, na sua vontade humana, se vê perfeita. Se a gente vê, né, que tem trechos aqui que a gente já meditou, que é, eu acho que é no volume 1 que ele fala, né, que que se pudesse, esse vermezinho pudesse, né, esmagar Deus, matar Deus, matava, né, que ele vai se inflando, se enchendo de tanto orgulho, que quer tirar Deus do trono, de tão orgulhoso, tão cheio de soberba, que se acha tanto que é alguma coisa, né, a pessoa não tem conhecimento de si mesmo, e se acha perfeito, se acha, uau, incrível. Então imagina só, né, se Deus desse a perfeição por completo, assim, instantâneo, rápido, como as pessoas esperam, né? Como o ser humano quer, né? Tudo para ontem, né? Não tem paciência. Essa questão da paciência, né? É de ser passo a passo e que é tudo fácil na mão ali. Não é assim. Né? Então, bem interessante aqui. E também essa questão também dessa questão do relacionamento com Deus. Porque senão a pessoa ia se acomodar. Né? Ah, eu não preciso fazer mais nada. Né? Então a pessoa não ia, né, ali fazer um esforço, fazer sacrifícios, não ia correr atrás de Deus mais, né? Ah, não preciso mais, né? Não preciso mais, já sou perfeita, já está completa aqui, tô perfeita, sou perfeita, né? Tenho a perfeição, então, né? A pessoa ia ficar tipo descansada, né? E eu ia parar, né? Então, até para manter esse relacionamento, esse diálogo, né? Esse comércio que ele fala aqui no texto, né? Então, tem que ser assim, né? No passo a passo. E aí ele fala que, a fim de que a alma, vendo sempre que lhe falta alguma coisa, tá vendo? Se impulsiona, então se movimente, né? Ali, dê o seu passo, sempre dê o seu passo também, né? Faça a sua parte, né? Porque senão o homem fica acomodado, né? A gente fica muito acomodado, né? Se vê que há, é como eu falei, a gente, o ser humano gosta de se olhar. E se vê perfeito demais, ia se acomodar. Ah, não preciso fazer mais nada, eu sou perfeita. Né? Então é muito perigoso também, né? E aí é importante, ele faz isso para que sempre a alma se impulsione, se movimente, né? Então, dê o seu passo, né? Continue trabalhando, vamos dizer assim. Manter o homem ali trabalhando, né? Faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta. Então, é muito importante isso aqui. A fim de me agradar mais e de se santificar mais, tá vendo? Sempre, né? Sempre poder ali em ato, né? Em cada ato, se santificar cada vez mais, né? Purificar, dar glória a Deus, agradar cada vez mais a Deus. Então, nossa, é muito incrível, assim, esse modo de Deus, né? Porque senão eu ia ficar assim, né? Sem nada para fazer, em direção, assim, sabe? Não sei, assim, é uma oportunidade, né? De a pessoa se esforçar e alcançar, né? A fim de agradar, né? Por amor a Deus, né? Tá sempre ali fazendo algo em direção a Deus, né? Ali, com esse propósito de amar a Deus e dar glória a Deus. Então, é uma vida assim, que não é ociosa, né? Essa estrutura, né, de Deus, assim, de trabalhar uma alma.
Então eu, atraído por esses atos, sinto-me forçado a lhe dar novas graças e favores celestiais. Então, assim, é tanto com relação à alma, mas assim, realmente para ter esse comércio com a alma, vamos dizer assim, né? Porque ele, como a alma, em cada ato ali está fazendo ali por amor a ele, em direção a ele, para a maior glória dele, pensando nele, então isso atrai a ele também, né? Então, ele faz esse passo a passo para sempre manter a alma atraída a ele, né? Buscando ele, se esforçando cada vez mais e, e ali e trabalhar essa questão do amor, né? Crescer cada vez mais no amor para com Deus, mas também em direção a Deus ali, para a alma, né? Porque isso atrai a ele. E ele derrama cada vez mais ali graças, né, celestiais, favores. E com isto se vem a formar um comércio todo divino entre a alma e Deus, tá vendo? É muito lindo, né? De outra maneira, possuindo a alma em si a plenitude da perfeição e, portanto, de todas as virtudes, não encontraria modo de se esforçar, tá vendo? Então ela ia ficar tá ali, ociosa, descansada, não ia se esforçar, né? Ia ser aquele negócio chato, né? Desinteressada, assim. Ah, não preciso, né? Então, assim, não ia ter aquele comércio em direção a Deus, de se esforçar, de agradar a Deus cada vez mais, de amar a Deus, fazer aquele. Nossa, né? O homem, assim, vamos dizer assim, tem essa natureza, né? Que Deus colocou em nós, né? Porque senão, nossa, ia ser muito chato, sinceramente. Se não fosse assim, né? Como lhe agradar mais? E viria a faltar a fogueira, tá vendo? Então ia esfriar a pessoa. Não sei, poderia até esfriar no amor, né? Porque não estaria fazendo nenhum esforço ali, nenhum impulsionamento, nenhum estímulo, nada ali, né? Para impulsionar esse amor, para aumentar esse amor, né? Ali de esforço em direção a Deus e para fazer, entendeu? As coisas por amor a Deus não ia esfriar, né? Em vez de né, dessa perfeição aumentar o amor, talvez poderia esfriar, porque a alma ia se acomodar, né? Interessante, né? Para acender o fogo entre a criatura e o Criador. Muito interessante. Seja sempre bendito o Senhor. Então, acho que é isso. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, 5 de setembro de 1899. Como Jesus opera a perfeição na alma, pouco a pouco. Esta manhã estava tão desanimada e parecia tão má que eu mesma me tornava insuportável. Tendo vindo Jesus, disse-lhe as minhas mágoas e o miserável estado em que me encontrava, e ele me disse: Minha filha, não queira perder o ânimo, este é meu costume, o obrar a perfeição passo a passo, e não tudo em um instante, a fim de que a alma, vendo sempre que lhe falta alguma coisa, se impulsione, faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta, a fim de me agradar mais e de se santificar mais. Então eu, atraído por esses atos, sinto-me forçado a lhe dar novas graças e favores celestiais. E com isto se vem a formar um comércio todo divino entre a alma e Deus. De outra maneira, possuindo a alma em si a plenitude da perfeição e, portanto, de todas as virtudes, não encontraria modos de se esforçar. Como lhe agradar mais, e viria a faltar a fogueira para acender o fogo entre o Criador, entre a criatura e o Criador. Seja sempre bendito o Senhor. Então, a Luísa estava assim, né, desanimada e parecia má, que eu mesma me tornava insuportável. E disse as mágoas delas para Jesus, o que ela estava vendo dela, né? Então a gente pode cair na mesma situação e ficar se sentindo mal quando a gente vê, por que
e Jesus vem falar para ela, né? Não perder o ânimo, porque ele opera a perfeição pouco a pouco. Porque ela ainda estava vendo fraqueza, ela estava vendo as misérias dela, né? E ficou desanimada. Ela estava vendo assim, eu ainda tenho defeitos, ainda tenho misérias, ainda tenho, né? Tipo, se avaliando, e a gente faz a mesma coisa. A gente se avalia, né? Nossa, Jesus, mas eu falhei, eu fiz isso, eu posso ter falhado numa situação, eu tive um comportamento que, que é falho, né? Eu ainda falho ainda, eu depois já tem tanto tempo, né, que o Senhor está falando comigo, me ensinando, eu estou estudando estou estudando o livro do céu, estou te conhecendo. E eu ainda tenho essa falha, o Senhor fala, por exemplo, Jesus fala sobre confiar nele, confiar plenamente nele, se abandonar, não ter medo de nada, não se perturbar, ficar em paz, né? Tanto que ele fala isso. Fala muito, 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 muito. E aí acontece alguma situação e a gente fica com um pouco de medo, você fica assim, desanimada, triste. Aí você fala, nossa, Jesus, olha o jeito que eu tô, meu Deus. Tanto que o Senhor fala para eu confiar e eu ainda tenho essa fraqueza ainda fico assim, né, triste com alguma situação. Eu não devia ser a Mulher Maravilha que não se atinge, nada me atingir, nada, 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 nada. Olha só, eu fiquei triste por causa de uma coisa que está acontecendo. E eu tô triste. E eu tô preocupada. Então, assim, significa, se eu tô preocupada, Senhor, significa que eu não confio no Senhor, mas eu já não devia confiar assim. E as coisas que acontecem na minha vida não me abalar nem um minuto, nem um segundo, nem não, um tremorzinho, nem não devia vir nenhum sentimento de preocupação, nada, nada, nada. Então, quer dizer que nossa, eu ainda, meu Deus, como eu tenho falhas, e você ficar assim, né? Ficar nessa, né? Aí Jesus fala, porque aí a gente desanima, nossa, como que pode eu ter essa reação numa situação dessa? Eu ter essa reação, como assim? E aí Jesus vai falar, minha filha, não queira perder o ânimo. Este é meu costume, o obrar a perfeição passo a passo e não tudo em um instante. Ele vai trabalhando na nossa alma pouco a pouco. E a fim de que a alma, vendo sempre que falta alguma coisa, vendo sempre que falta, sempre ele vai deixar a gente nessa, vendo sempre que falta alguma coisa. Você não vai se ver perfeita, ele não vai, a alma sempre vai ver que está faltando alguma coisa. E vendo sempre que falta alguma coisa, se impulsione, faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta, a fim de me agradar mais e de se santificar mais. Você vendo que não tem, você vai buscar, você vendo que você é um nada, que você é fraca, que você é uma miséria, você sempre vai correr para Deus. Você sempre vai estar mais perto dele. Assim, porque ele está falando aqui que se você se vê perfeita, eu tenho a plenitude da perfeição, a plenitude da força, a plenitude da sabedoria, a plenitude do amor, a plenitude da luz, a plenitude de tudo. Quando acontece uma coisa, nada me abala. Eu tenho a plenitude da virtude, da fortaleza. Eu tenho, nossa, uma fé inabalável. Nada que acontece me abala, nada. Eu não fico nem um segundo preocupada com nada. Então você não precisa mais de Deus. Você já tem tudo. Acabou a fogueira do amor. Não tem mais, acabou. Você já se acha perfeita, autossuficiente. Não precisa dele, não precisa de ninguém. Tudo que acontece você resolve. Não se abala, não fica triste, não fica preocupada, não fica com medo. Nada te abala, nada. Você é perfeita. Não precisa de nada, não precisa de ninguém, nem de Deus. Chega a pensar que nem precisa de Deus. Então, quando a gente vê ainda fraquezas, misérias, você se aproxima mais de Deus. Eu não tenho, Senhor, eu quero. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Olha a situação que está acontecendo. Eu estou preocupada, Senhor. O que eu faço?
Me acalma, Jesus. Você fica sempre dependendo de Deus nesse comércio, pedindo. O comércio que eu entendi é você pedir para Deus e Ele te dá. Se você já tem tudo, você vai pedir, você vai ficar na autossuficiência e vai começar a achar que é você que é a fonte da força, da luz, da sabedoria, das virtudes, do amor, de tudo. Você vai achar que você é a fonte da vida, né? Pode entrar um orgulho. Então ele sempre vai manter a gente dependentes dele. Esse não se ver perfeita faz a gente sempre estar dependente de Deus. A gente vai estar constantemente dependendo dele. Por quê? Porque eu sei o nada que eu sou. E há situações que acontecem e a gente se vê assim, às vezes fragilizado com alguma situação, me mostra claramente, nossa, eu sou um nada. Eu sou uma criança, eu sou pequena, eu sou limitada, eu preciso muito de Deus, eu preciso estar sempre, sempre conversando com Ele, em comunicação com Ele, sempre, sempre, porque eu não sou nada, eu sou muito pequena, você vê realmente como você é. Quando a gente enxerga as nossas misérias, limitações, fraquezas, é um olho que mostra assim, as limitações, fraquezas mostram claramente o nosso nada e o quanto nós dependemos exclusivamente de Deus para fazer qualquer coisa. Se a gente nunca se vê fraco, não vai ter esse espelho onde a gente se olhar, sabe? É um espelho, é como se fosse um espelho que mostra quem realmente somos, fracos, limitados, dependentes plenamente de Deus. Tudo vem dele. Aí, assim, a situação que eu acordei assim, desse jeito, Jesus, eu acordei assim, mesma coisa. A mulher que trabalha lá em casa, ela, ela tá doente, né? E ela não tá conseguindo mais trabalhar. E ela colocou. E aí ela falou comigo, né? Ó, eu vou ao médico de novo. Ela tinha ido ao médico no ano passado. E ele deu um atestado para ela por 90 dias para ela poder se afastar. E ela ficou com auxílio doença. Aí agora ela voltou e o médico falou para ela que ela tem que se aposentar e deu um laudo para ela entrar com um pedido de aposentadoria. Só que nisso ela colocou uma amiga dela que é advogada, para poder conseguir aposentar ela. E aí, assim, pelo que eu tô entendendo, ela vai acionar a justiça. Pelo que eu tô entendendo, não. Ela falou que a advogada vai acionar a justiça. Aí, assim, eu não sei de nada ainda. Se ela vai acionar a justiça, eu vou ser ré no processo judicial, ou se é o INSS, ou se ela vai acionar a justiça para entrar com pedido de aposentadoria via judicial. Mas de todo jeito, é como se fosse assim, eu vou ser alcançada nesse processo, né? Porque eu sou a empregadora dela. E, e aí eu fiquei preocupada. Eu fiquei preocupada com isso. Porque assim, Michelle, mas eu paguei tudo dela certinho, pago tudo, 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 tudo. Mas a gente nunca sabe o que o advogado vai falar no processo, o que o advogado vai acusar, o que o advogado vai dizer. Eu não sei nada. Então, mas eu não sei nada, nada, nada. Não chegou nenhuma intimação para mim e tudo. Não sei se vai chegar, não sei de nada. Mas eu fiquei preocupada. Aí eu, Senhor, mas eu não devia estar preocupada? Olha a minha fraqueza. Olha como eu sou fraquinha. Uai, eu não confio plenamente no Senhor, não falo confio plenamente no Senhor, é sempre a sua vontade, eu aceito a sua vontade. Eu falei para Jesus, eu falei, eu aceito, Senhor, eu aceito a sua vontade, dormi falando isso. Eu aceito tudo que acontecer. Se o advogado acusar alguma coisa se tiver alguma coisa que eu, assim, falei assim, Jesus, se realmente tem alguma coisa que eu fui injusta, eu aceito e eu agradeço de resolver isso, se eu fui injusta em alguma situação com ela e deixar de pagar alguma coisa, eu não deixei, mas se o juiz entender que eu deixei, eu aceito e pago, eu aceito, mas o sentimento de preocupação ficou.
fica, a nossa inteligência entende, você aceita, eu aceito, Senhor, eu aceito. Mas o nosso humano fica estremecido. Um processo judicial, eu vou ser acusada, eu vou ser investigada, não, mas eu vou ser acusada. Aquilo ali te abala, sabe assim? Você aceita, mas ai, assim, parece que a alma, né, o espírito tá pronto, mas a carne é fraca, tipo assim, né? Fica aquele sentimento ali de preocupação, de você ver como você é fraco, sabe? Como a gente é fraco. Aí eu fiquei desse jeito assim, nossa, me sentindo má, porque como que pode, né? Eu ficar preocupada com isso? Eu só tenho que confiar em Deus, deixar tudo acontecer, ver que ele tá resolvendo uma situação na minha vida, tá resolvendo. Tá resolvendo uma situação que precisa ser resolvida na vida, na, na, na ela tá doente, então é a situação se desenvolvendo. Só quando ela falou, eu coloquei a advogada, vai entrar com processo e não sei o que, isso me deixou preocupada. Eu tô aqui desabafando minha fraqueza, né, de ter ficado preocupada. Não fiquei perturbada, assim, extremamente perturbada, extremamente preocupada, sem dormir, não é isso, mas aquilo me abalou um pouco. Eu fiquei assim, eu fiquei conversando com Jesus, né? Aí a gente vai, aí a gente vai fazer o comércio, né? Você vai ficar conversando com ele, porque se acontece a situação e eu fico, tá bom, Jesus, maravilhoso, nossa, estou super feliz que está acontecendo. Eu sou muito forte, eu tenho muita força, eu não me abalo de jeito nenhum, toda assim cheia de si e muito, muito, muito confiante, assim, me vendo perfeita. Sei lá, aí fica uma coisa assim, autossuficiência, né? Jesus permite que a gente se veja fraca, que eu tô entendendo assim, que ele permite a gente ver a nossa fraqueza e ele vai trabalhando a perfeição pouco a pouco, tudo, pouco a pouco, para nunca a gente se ver perfeito. A gente nunca, ele nunca vai permitir que a gente se veja perfeito. Isso que eu entendi. Porque eu vou fazer, ó, ele falou, é meu costume o obrar a perfeição passo a passo e não tudo em um instante. Então você nunca vai se ver perfeito. Nunca vai ver, sempre vai estar alguma fraqueza, a fim de que a alma, qual o motivo disso, né? A alma vendo sempre que lhe falta alguma coisa. Falta, Jesus, falta eu confiar mais, falta eu me abandonar mais, falta eu ficar mais e mais tranquila com tudo que acontecer, nada nesse mundo, nessa terra me deixar preocupada. Falta, né? Falta isso. E aí isso vai me impulsionar. Faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta. E como que eu vou alcançar o que me falta? Quem que tem o que me falta? Onde que tá? Tá em Deus. Tá em Deus. Sem Ele eu não sou nada, eu não consigo nada. Onde que eu vou buscar o que me falta? Em Deus. Aí por isso que vai ter o comércio. Aí eu vou buscar nele. Ele que é a fonte. Eu não sou nada. É Deus que é a fonte. É Ele que é a fonte. Então eu vendo-me necessitada de tudo. Eu vou aonde? Na fonte. Eu vou comprar, né? Como no comércio, né? Eu vou adquirir com Deus. É Ele que tem tudo. Eu me vendo totalmente sem força, sem ânimo, fraca, desanimada, triste. Eu vou aonde? Onde é que tem força? Onde é que tem alegria? Onde é que tem Deus? Eu vou para Ele. Mas se eu ver que se eu achar isso em mim mesma, eu vou ficar em mim mesma. E não vai apagar esse fogo, né, essa fogueira, mas eu me vendo necessitada de tudo que tá nele, eu vou ficar sempre mais e mais e mais e mais perto dele, confiando nele. Aí eu volto para ele, Senhor, eu confio em ti. Eu confio no Senhor, e seja o que o Senhor quiser, seja feita a tua vontade. Eu vou fazer tudo o que tiver que ser feito e vou ficar em paz, confiando no Senhor. E é do Senhor que vem minha força, minha alegria, minha paz. Tudo vem do Senhor. Então a gente tem esse momento assim de fraqueza, de se ver assim, e aí conversa com Jesus
conversando com Ele, nesse diálogo com Ele, nessa oração, nesse diálogo com Ele, a gente encontra de novo a força e recobra as energias. Aí quando eu falo disso, eu tô aqui falando disso, né? Tá recobrando minha energia. Tipo assim, Deus vai curando, ele vai falando aqui e vai te infundindo o que ele tá falando. Impressionante. A alma se impulsione, faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta, a fim de me agradar mais e de se santificar mais. Então eu, atraído por esses atos, sinto-me forçado a lhe dar novas graças e favores celestiais. E com isto se vem a formar um comércio todo divino entre a alma e Deus. De outra maneira, possuindo a alma em si a plenitude da perfeição, e portanto de todas as virtudes, não encontraria modos de se esforçar, porque já encontra tudo a plenitude da perfeição, para que vai se esforçar? Você se ver perfeita, você não vai se esforçar e buscar Deus e viver nesse comércio com Ele. Como lhe agradar mais? E viria a faltar a fogueira para acender o fogo entre o Criador, entre a criatura e o Criador. Então é isso. É essa situação, né, que aconteceu. Então a gente não é que a gente fala assim, seja feita a vontade de Deus, não vou fazer nada. Não é isso. A gente vai observar o que vai acontecer e ficar em paz, confiando em Deus plenamente, lendo a vontade dele em tudo. Continua na mesma, né? Não olhando para mim mesmo, para minha fraqueza, não ficar em mim, olhar para Deus, seguir em frente e deixar confiar nele, né, plenamente. E ver ele em tudo que acontecer. Se acontecer de tiver que realmente eu ser ré no processo, amém. Ver a vontade nele nisso também. Ver tudo a vontade dele e discernir o que ele quer, né? O que é a vontade dele, o que eu tenho que fazer, o que é ele que vai fazer em mim. Entender que tudo é pro bem, tudo é pro bem. Um problema que acontece é uma solução, é para resolver as coisas, é para definir as coisas, é para resolver. É sempre bem, é sempre vida. Tudo, tudo, tudo que acontece. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. E também, assim, quando acontecem as situações, né? Deus usa pessoas para nos instruir, para nos auxiliar, para nos ajudar. Então, assim, numa situação dessa, não é que assim eu vou falar, Deus, seja feita a vontade de Deus e eu vou ficar quietinha no meu canto esperando. Não, eu tenho minha irmã que é advogada para me ajudar, para me instruir o que fazer. Ele vai me, assim, como se fosse assim, ele usa os meios naturais para a gente, para a vontade dele acontecer e as coisas acontecer totalmente ordenadas. Eu tenho que saber como proceder para poder fazer a, a rescisão dela, que eu não sei, porque aí a advogada vai entrar com, não sei, eu não sei, então eu preciso de ajuda. E a ajuda vem através das pessoas, e é Deus, e a pessoa que vai estar me ajudando, eu vejo Deus nelas. Tem um primo meu que é advogado, que também é dessa parte trabalhista, né? Até que Keila falou, ele é mais experiente, eu não tenho muita experiência nessa área, então eu vou conversar com ele. Tem colegas de trabalho que também têm, né, essa situação, que trabalham nessa situação, nesses casos, e pode me auxiliar. E a gente vê Deus em tudo. Para me auxiliar, para eu saber o que fazer, o que é o correto fazer, o que é certo fazer, o que é a ordem, o que precisa ser feito lá no sistema lá, que eu não sei fazer nessa situação de aposentadoria. Mas é isso. Então é seguir e Deus vai ajudar a gente, vai ver Deus em tudo, né? Você vê Deus em tudo. Na pessoa que vai te ajudar, que vai te instruir, ver a vontade dele em tudo, 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 tudo. Amém.